Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Rádio Vaticano Vatican News, com imagens do Vatican Media, passa a transmitir diretamente da Praça São Pedro, no Vaticano, a oração mariana do Ângelus, conduzida por Sua Santidade, o Papa Francisco. Com vocês nessa transmissão, nesse 32º domingo do tempo comum Jackson Erpen. Na coordenação dos trabalhos temos hoje Padre Pavel Rickel e na parte técnica Gustavo Messina. Em nome do Dicastério para a Comunicação, saúdo as emissoras de rádio e televisão que nos retransmitem, em particular Rádio Amparo de Lisboa, Rádio Maria em Brasília, Rádio Pax em Beira, Moçambique, EWTN Rádio e TV, todos os canais da Rede Evangelizar de Rádio e Televisão, Rede Canção Nova, Web TV Tropicana na Paraíba, Rádio Fé e Luz em Campinas. Um bom dia a você que nos acompanha pelo nosso canal YouTube, pelo Facebook, também pelo nosso site Vatican News. Domingo com algumas nuvens, a temperatura na Praça São Pedro neste momento está por volta dos 16 graus Celsius. No Ângelus de hoje, o Papa Francisco irá inspirar a sua reflexão no Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos, capítulo 12, versículos 38 a 44. E no próximo domingo, 17 de novembro, Dia Mundial dos Pobres, que esse ano tem por tema a oração do pobre eleva-se a Deus, o Papa Francisco celebrará a Santa Missa na Basílica de São Pedro às 10 horas, horário italiano, seguido naturalmente pela oração do Ângelus. Recordamos ainda a beatificação ontem sábado na Catedral de Sevilha, Espanha, do Padre José Torres Padilla, cofundador da Congregação das Irmãs da Companhia da Cruz, sacerdote fiel e amigo dos pobres, como disse o cardeal Marcello Semeraro em sua homilia. Também ontem, na noite de ontem, aliás, uma triste notícia que chegou de Singapura, de um sacerdote que foi esfaqueado durante a comunhão na missa mensal dedicada às crianças da paróquia São José. Um acontecimento que recebeu a condenação não só dos governantes do país, aliás, recentemente visitado pelo Papa Francisco, justamente conhecido pela tolerância, mas também recebeu a condenação de diversas organizações religiosas, islâmicas, hinduístas, budistas. A polícia que ainda investiga a motivação do ataque. Recordamos também que ontem o Santo Padre nomeou o novo pregador da Casa Pontifícia. Trata-se do sacerdote capuchinho, Padre Roberto Pasolini, biblista, professor de exegese bíblica, envolvido na atividade acadêmica, mas também na pastoral entre os pobres, pessoas com deficiência e presos. Ele completou 53 anos em 5 de novembro. Ele sucede ao cardeal Raniero Cantalamessa, muito conhecido, e que por 44 anos foi o responsável então pelas pregações ao Papa e à Cúria Romana, no Advento e na Quaresma, bem como sempre recordamos a homilia à Sexta-feira da Paixão. Conhecido frade capuchinho, que havia sido nomeado, sempre recordamos, por São João Paulo II. E agora, com 90 anos, Cardeal Cantalamessa continua a sua vida de estudos, naturalmente, leitura e oração, mas na ermida do amor misericordioso de Città do Cali, no território da Diocese de Rieti. Agora abrem-se as cortinas do apartamento apostólico, vemos o Papa Francisco, saudado efusivamente pelos milhares de fiéis e peregrinos reunidos na Praça São Pedro. Nos preparemos, então, para ouvir a sua reflexão. Cari fratelli e sorelle, buona domenica. Queridos irmãos e irmãs, bom domingo. Vangelo della liturgia hoje ci parla di Gesù. O Evangelho da Liturgia nos fala hoje de Jesus que, no Templo de Jerusalém, denuncia perante o povo a atitude hipócrita de alguns escribas. A esses últimos era confiado um papel importante na comunidade de Israel. Liam, transcreviam, interpretavam as Escrituras e por isso eram muito considerados e as pessoas lhes prestavam reverência.
Mas para além das aparências, no entanto, o comportamento deles muitas vezes não correspondia ao que ensinavam, não eram coerentes. Alguns, de fato, fortes pelo prestígio e poder de que gozavam, olhavam os outros de cima para baixo. É muito feio isso, hein? Olhar a outra pessoa de cima para baixo. Faziam pose se escondendo por detrás de uma fachada de falsa respeitabilidade e de legalismo, arrogavam-se privilégios e chegavam até mesmo a cometer verdadeiros furtos em detrimento dos mais fracos, como as viúvas. Ao invés de usarem o seu papel para servir os outros, faziam dele um instrumento de prepotência, de manipulação. Olhavam as pessoas, alguns, de cima para baixo. E acontecia que também a oração, para eles, corria o risco de não ser mais um momento de encontro com o Senhor, mas uma ocasião para ostentar respeitabilidade e falsa piedade. Útil para atrair a atenção das pessoas e obter consensos. Recordemos aquilo que Jesus disse, a oração do publicano e do pecador. Do fariseu, do publicano, dessas pessoas. Eles se comportavam como pessoas corruptas, não todos, alimentando um sistema social e religioso que era normal tirar vantagem às custas dos outros, especialmente dos mais indefesos, cometendo injustiças e garantindo a impunidade. Mas dessas pessoas, precisamente, Jesus recomenda tomar distância, ter cuidado de não imitá-las. Pelo contrário, com a sua palavra e o seu exemplo, como sabemos, ensina coisas muito diferentes sobre a autoridade. Ele fala dela em termos de abnegação e de serviço humilde, de ternura materna e paterna para com as pessoas, especialmente em relação àquelas mais necessitadas. Jesus convida a quem tem autoridade a olhar os outros a partir da própria posição de poder, mas não para humilhá-los, mas para elevá-los, dando a eles esperança e ajuda. Então, irmãos e irmãs, nós podemos nos perguntar: eu, como me comporto nos meus âmbitos de responsabilidade? Ajo com humildade? Ou tiro vantagens da minha posição? Sou generoso e respeitoso com as pessoas ou as trato de forma rude e autoritária? E com as pessoas mais frágeis? Estou próximo deles? Sei inclinar-me para ajudá-los a se levantarem? Que a Virgem Maria nos ajude a combater em nós mesmos a tentação da hipocrisia. Jesus diz a eles, hipócritas. É uma grande tentação a hipocrisia. E nos ajude a fazer o bem sem aparecer e fazer com simplicidade. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
ora pro nobis, Santa Dei Gentilis. ut digni efficiamur promissionibus Christi. Gratiam Tuam, quae sumus Domine, mentibus nostris infunde, che Angelo Nunziante, Christi Filii Tui, incarnazione coniovium, per passionem eius et crucem, a resurrectione gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine, Et lux perpetua luceat eis. requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum, Ex hoc nunc et usque in saeculum, aiutorium nostrum in nomine Domini. qui fecit caelum et terra. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, Queridos irmãos e irmãs, ieri ontem, Sevilha è stato em Sevilha, foi proclamado beato Padre José Torres Padilha, cofundador da Congregação das Irmãs da Companhia da Cruz. Tendo vivido na Espanha no século XIX, viveu como sacerdote, confessor, guia espiritual, testemunhando grande caridade pelos necessitados. Que o seu exemplo sustente, sobretudo, os sacerdotes no seu ministério. Um aplauso ao novo beato. Há 3 anos, era iniciada a plataforma Laudato Si. Agradeço a todos que trabalham em favor dessa iniciativa. A tal propósito, faço votos que a Conferência sobre as Mudanças Climáticas, COP29, que inicia amanhã em Baku, dê uma contribuição eficaz pela tutela da nossa casa comum. Sou próximo à população da Ilha de Flores, na Indonésia, atingida pela erupção de um vulcão. Rezo pelas vítimas, seus familiares, os deslocados, e renovo também a minha recordação pelos habitantes de Valência e de outras partes da Espanha que estão enfrentando as consequências das inundações. E faço uma pergunta. Vocês rezaram por Valência? Pensar em fazer alguma contribuição, em dar alguma contribuição para ajudar aquelas pessoas? É uma pergunta somente. São preocupantes as notícias que chegam de Moçambique. Convido todos ao diálogo, à tolerância e à incansável busca de soluções justas. Rezemos por toda a população moçambicana, para que a presente situação não faça desaparecer a confiança no caminho da democracia, da justiça e da paz. E continuemos, por favor, a rezar pela martirizada Ucrânia, onde são atingidos também hospitais e outros prédios civis. Também rezemos pela Palestina, Israel, Líbano, Mianmar, Sudão, e rezemos pela paz em todo o mundo. Hoje a Igreja Italiana celebra o Dia de Ação de Graças. Expresso gratidão ao mundo agrícola e encorajo a cultivarem a terra de modo a custodiar a sua fertilidade também para as gerações futuras. Saúdo com um afeto todos vocês, romanos, peregrinos, jovens da Imaculada, em particular, os fiéis provenientes do Cazaquistão, de Moscou, Nova York,
da Beja dell'Algarve, Córcega, do Algarve, em Portugal, da Varsavia, de Varsóvia, Lublin e Varsóvia, altre località polacche. Lublin e outras cidades polonesas. Saluto il comitato promotore del Saúdo Patto o promotor, Educativo Globale, os promotores do Pacto Educativo Global, com os representantes de numerosas universidades católicas. saluto i cresimanti Saúdo os di crismandos de Empoli, Empoli, i volontari os voluntários del Banco Alimentare do e la Banco banda italiana Mundial dell'Arma, Trasporti e Materiali. Alimentar. Speriamo che la banda poi Esperemos ci que faccia a sentire banda qualcosa bella. presente na Praça São Pedro depois possa tocar alguma coisa Tutti bonita. auguro una buona domenica. E a todos desejo um bom Per domingo. favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci. Por favor, não esqueçam de rezar por mim. Um bom domingo e até logo. Com essa saudação do Santo Padre, com seus apelos, Abbiamo un minuto per finire, grazie. chegamos ao final da nossa transmissão. O Papa também tem esse carinho dos fiéis presentes na Praça São Pedro. Concluímos, então, com o pensamento ao final de sua reflexão. Que a Virgem Maria nos ajude a combater a tentação da hipocrisia dentro de nós mesmos, a fazer o bem sem aparecer e com simplicidade. A todos um bom domingo. Dos estúdios da Rádio Vaticano, Vatican News, Jackson Erpen.